Olá, mais um programa em pauta aqui na tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar com o vereador Luiz Rossini, que já está aqui do meu lado. Ele que é o vereador que mais tem mandato hoje aqui na casa. Vereador, obrigada por aceitar nosso convite. Eu já queria começar falando, né? Como assim, o que mais tem mandato? Primeiro é uma alegria estar aqui, né, no programa Em Pauta. Eu estou exercendo meu 6º mandato, né? Então eu comecei há muito tempo atrás. Eu fui 3 mandatos eleito assim, vereador, 3 mandatos seguidos. Em 88 foi minha primeira eleição, depois 92, 96. Aí em 2000 eu saí candidato a prefeito, na época pelo PMDB, quando o Toninho do PT venceu as eleições, né? Aí eu fiquei fora da Câmara um período, fui para o Partido Verde, fui fazer mestrado, reorganizei minha vida, e aí retomei o mandato em 2012, aí fui reeleito em 2016 e agora em 2020. Então fui já nesse ao 6º mandato. E como que está sendo esse mandato, diferente de todos os outros, Sim, vereador? eu achei que cada mandato tem a sua característica. Mudou muito a Câmara em relação aos mandatos originais. A estrutura, a questão da TV Câmara, que nós não tínhamos, as redes sociais, né? E a exigência das pessoas, da sociedade. Então, cada mandato tem alguma coisa nova, né? É sempre um desafio, e apesar de estar no 6º mandato, eu estou a cada dia aprendendo, né, e adquirindo novas experiências, aí, frutos dessa era da modernidade, né? Mas é, para mim, muito gratificante, né, saber que eu continuo assim, merecendo a confiança da população, né, porque ser reconduzido numa eleição, né, ser reeleito, é algo que você tem que valorizar, reconhecer. E eu tenho procurado sempre exercer meus mandatos assim com muita seriedade, muita ética, né? Aliás, quando eu fui sair candidato a primeira vez para vereador, tudo que eu fazia na vida eu pedia bênção para o meu pai, assim, no sentido de conselho, orientação. Meu pai morava em São Paulo, era aposentado, e eu falei, pai, eu vou sair candidato a vereador em Campinas, né, que eu estava morando aqui. Qual que é a preocupação de um pai? A primeira coisa que ele perguntou, falou, ó, isso não vai te prejudicar na empresa? Eu era gerente de departamento na CPFL, que eu comecei como estagiário, construí uma carreira, né? Ele sabe o que eu ralei para chegar naquilo. Mas na época a CPFL era uma empresa pública, estatal, né, do governo, o governo era do PMDB, e eu estava saindo candidato pelo PMDB. Falei, não, nesse aspecto não, né? O pessoal está até me apoiando. Aí ele falou assim, tá bom, meu filho, você quer entrar para a política? Só vou te pedir uma coisa, eu nunca quero ouvir falar mal de você. Então, na simplicidade dele, que não tinha 4º ano primário e tal, né? Esse nunca quero ouvir falar mal de você, eu sei o que ele quis dizer, então eu zelo muito, né, pelos meus mandatos, faço tudo com muita ética e responsabilidade, e graças a Deus, aqui no 6º mandato, eu posso olhar para trás e, assim, acho que tem aí uma folha de serviços prestados à cidade. E vereador, o senhor falou aí desafio, cada mandato tem o seu desafio. Esse especificamente está tendo mais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? Nunca a gente gravou um Em Pauta assim, com máscara, mantendo distanciamento. Como que está sendo governar, fazer parte desse momento, fazer política numa pandemia? Eu acho, sem dúvida, né, os desafios eles estão colocados para todo cidadão, para a sociedade, enfrentar essa pandemia que é algo novo, né, um vírus que pegou de surpresa a humanidade, a ciência, né? E você está no poder público, seja na Câmara ou no Executivo, o desafio é maior, né? Porque, na verdade, a sociedade reclama por ação, por resposta para enfrentamento dessa crise provocada pela pandemia, e há mais dúvidas do que certezas, né? Então o desafio hoje de você propor leis, de encaminhar medidas de ações para enfrentamento, superação das dificuldades, é algo realmente que preocupa muito, né? Então o desafio nesse momento realmente é muito maior, para todo mundo que exerce um cargo público.
E para ajudar a entender todo esse momento e como auxiliar a população, o senhor faz parte, né, da criação da Comissão Especial de Estudos para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus. Sim. A gente tem recebido, todos os vereadores, né, todos os gabinetes, demandas, reclamações, sugestões de vários segmentos. Das escolas de educação infantil, do transporte escolar, do comércio em geral, bares e restaurantes, das empresas, do setor cultural, né, dos clubes. Então, todos esses segmentos estão sendo impactados por essa crise, pelas medidas de restrição, de isolamento. E a ideia é que a Câmara possa contribuir com esse processo não só de enfrentamento dessas dificuldades, né, colocadas hoje, mas também de como fazer essa transição desse momento crítico para voltar à normalidade, aquilo que muitos têm chamado de novo normal, né? Então, nós na comissão eu criei, eu sou o presidente dessa comissão de estudos, e a proposta é ouvir cada segmento e poder compreender melhor como a crise está afetando cada um desses segmentos, colher dos representantes desses segmentos ideias, propostas de ações e medidas para ajudar o segmento, e a partir disso encaminhar para o executivo, seja para o nível municipal, estadual e até federal, sugestões, né? Porque a gente espera que assim que a vacina, que é nesse momento a única medida que a gente acha que é efetiva para combater o vírus e a doença, assim que a vacina tiver, que todo mundo tenha sido vacinado, a gente espera voltar ao normal, né? Mas esse novo normal vai depender de uma série de medidas e apoio, inclusive, do poder público para ajudar esses segmentos, né? Nós tivemos muita gente que perdeu emprego, muitos comércios que foram fechados, principalmente as pequenas e microempresas estão muito pressionadas por impostos, por dificuldades de manter folha de pagamento. Então, entender essa realidade, fazer esse diagnóstico, é o primeiro passo para poder a gente pensar soluções para a saída, né? Então, é uma forma que eu, como vereador, e acho que a Câmara tem para se inserir e ser parte da solução dos problemas. E como líder do governo, isso auxilia ainda mais? Como que funciona? Na verdade, assim, o fato de eu ter sido indicado líder de governo, né, é mais uma responsabilidade. O líder de governo faz a ponte, né, entre o governo, né, a prefeitura, e a Câmara de Vereadores, no sentido de mostrar para os vereadores as intenções, os objetivos dos projetos e das propostas que o governo tem, né, nas várias áreas. E isso, obviamente, por que aumenta a responsabilidade? Primeiro eu preciso compreender, me convencer daquelas medidas do governo, entender o sentido, o resultado que se espera com aquilo, e a partir desse convencimento pessoal tentar ajudar no convencimento do coletivo dos vereadores, né? E nesse momento de crise, obviamente, o governo tem focado muito as ações de combate e enfrentamento da pandemia, né? Muitas ações, às vezes, elas são polêmicas, né? Elas não conseguem assim, convencer ou agradar todos os segmentos. Para as medidas de restrição, fecha esse setor, determina o horário, às vezes causa dúvida na interpretação e até entender a razão daquelas medidas. E aí, nesse momento, a gente tem que buscar mostrar o porquê que essas medidas são adotadas, tentar fundamentar, inclusive tecnicamente, para que as pessoas entendam, né, como é que o governo está se posicionando nesse momento. Então isso é uma responsabilidade também, mas que eu procuro exercer porque eu acho que faz parte, e eu também cresço, amadureço, porque eu acabo conhecendo melhor essa realidade. E é um momento histórico, né, que nós estamos passando, e certamente quando olharmos para o passado, vai ser importante a gente saber que a gente ajudou, inclusive nesse momento da história, ajudar a ser parte da solução, né? Encontrar os caminhos para a gente atravessar esse momento de crise. O senhor falou aí em responsabilidade, né? Também é muita responsabilidade voltar como presidente da Comissão de Meio Ambiente? Sem dúvida, né? Eu, como membro do Partido Verde, né, e uma das preocupações nossa é focar as questões ambientais, né?
E antes mesmo, eu já tinha, mesmo estando no PMDB, meus 33 primeiros mandatos foram pelo PMDB. Mas eu já tinha preocupação com essas questões, né? Tanto eu que coloquei na lei orgânica do município, eu sou meio dinossauro, né? Eu fui vereador constituinte em 89 e a gente ajudou a escrever a lei orgânica do município de Campinas, que é a nossa Constituição Municipal. E eu coloquei um artigo naquela lei, né, na lei orgânica, que obrigava, na época, o município a providenciar recursos para o tratamento de 100% do esgoto da cidade no prazo de 10 anos. Hoje isso é uma realidade. Por causa desse artigo na lei, o Ministério Público do Meio Ambiente entrou com uma ação contra a prefeitura lá atrás, né? Você talvez não se lembre, era muito novinho, mas em 99, 10 anos depois da promulgação da lei, o prefeito era o Chico Amaral e Campinas tratava apenas 5% do esgoto. E aí o promotor do meio ambiente entrou com uma ação que resultou num TAC, um termo de ajustamento de conduta entre prefeitura e Sanasa, que apresentou um plano de saneamento que foi concluído esse ano, ou melhor, o ano passado, com a entrega da última estação de tratamento de esgoto. Então já tinha essa preocupação. E por isso eu sempre procurei ficar na Comissão de Meio Ambiente, agora reconduzido à presidência nesse novo período, nesse novo mandato. Nós temos diversos desafios, né? Por exemplo, Campinas ainda não solucionou, não deu uma resposta definitiva para a sua questão do lixo, dos resíduos, né? Hoje, as 1.300 toneladas dia de lixo gerado nas residências, né? Essa quantidade de lixo ela é transportada e levada para um aterro particular lá em Paulínia, né? E nós precisamos encontrar uma solução definitiva para cá. Então, acompanhar isso, e a comissão provoca essa discussão, o debate, é só para dar um exemplo de que nós temos muita coisa pela frente aí. Acompanhando o trabalho aqui da casa, a gente percebe, né, que essas reuniões, esses debates das comissões são fundamentais. E é pensando nisso também que foi criada a comissão para acompanhar a reforma no Centro de Convivência? Sem dúvida. O senhor também é presidente? Sim. O Centro de Convivência ele tem um valor, um patrimônio da cidade, um patrimônio cultural. Ele está fechado já há quase 10 anos, né, 11 anos. E é um problema que a gente vê a cidade, a sociedade cobrando, né? Porque aquele está meio, parece aspecto de abandonado. E a prefeitura, no governo Jonas, conseguiu um convênio com o governo do estado que repassou um valor, 19 milhões de reais, para fazer a reforma do Centro de Convivência. Mas mesmo assim, hoje ele está cercado por tapume, né? As pessoas querem saber o que está acontecendo, como é que está isso. Até para dar resposta à sociedade, eu propus essa comissão de representação. A ideia é, primeiro, ver como é que está o andamento das obras de reforma, né? Qual o ritmo, qual o cronograma existente, como é que estão sendo aplicados os recursos, até para fazer esse trabalho de fiscalização, garantir que aqueles recursos sejam efetivamente gastos, né, para aquilo que é necessário. E em breve a gente vê o teatro aí, se Deus quiser, assim, reaberto, né? E a cidade inteira acaba ganhando com essa reforma, né? Sem dúvida. Assim, de pós-pandemia, a gente espera o momento de poder entrar no Teatro Centro de Convivência e assistir espetáculos teatrais, de música, de dança, né? Isso é fundamental. Ali é o coração pulsante, né, da cultura de Campinas. E a gente precisa ver isso devolvido à população. Então a ideia da comissão de representação é que a Câmara possa acompanhar e fiscalizar o que está sendo feito aí na obra de reforma do Centro de Convivência. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, a área de segurança, de roubo, de furto, nesse momento de pandemia, o senhor percebe que piorou? Porque o senhor tem até aqui, ó, pede providências para acabar com os furtos de tampa de bueiro, espalhados aí pela cidade. Nesse momento, aumentou esse tipo de furto? É impressionante, a gente está falando que cada momento, cada mandato tem as suas circunstâncias, né? Tem um fenômeno que começou, que é de roubo mesmo, furto de tampas de bueiro, que é ferro fundido, né? Isso, a princípio, teve uma pessoa que me relatou, aí eu fui ver e não é um caso pontual, né? Tem sido recorrente, né?
Então, para tentar, primeiro, identificar e conhecer o problema, eu apresentei um requerimento de informações, né? E até para saber, ter uma ideia do que a prefeitura está fazendo para, primeiro, repor os bueiros e, eventualmente, até adquirir bueiros com trava, alguma coisa para dificultar esse furto. Mas são recursos públicos, né, que se a gente não fizer alguma coisa, literalmente, é o dinheiro entrando pelo bueiro, né, pelo ralo. E também oferece um problema de segurança, porque alguns bueiros nas calçadas ou até no meio-fio, se eles ficarem abertos, né, isso pode provocar acidente para pedestre, até veículo. Mas é preocupante, tem infelizmente crescido esse tipo de ocorrência, às vezes as pessoas fazem na madrugada, de uma forma que é difícil ver, né? Mas é uma preocupação. E como ele está, em tese, assim, num momento ainda pequeno, né? Se a gente tomar as medidas já, vai evitar que isso se torne um grande problema, né? Mas é só para você ter uma noção do tipo de demandas ou solicitações que chegam até os vereadores. E nesse papel de fiscalização, olha, se está acontecendo alguma coisa, nós somos fiscais do povo, né? O que está acontecendo, o que precisa ser feito para evitar que isso volte a acontecer, porque é sempre recurso do povo que está sendo desviado dessa forma criminosa, né? Mas é mais uma preocupação desse momento que a gente está atravessando. Falando em povo, vereador, como que está o seu contato com a população nesse período que não pode ter aglomeração, que tem que ter o distanciamento? Agora a rede social faz parte Sem do seu dúvida. mandato? Eu acho que já há algum tempo, né, a participação da população através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, né, cresceu muito, né? Então hoje eu posso falar que talvez 70% do contato e das demandas que o gabinete recebe, ela vem via redes sociais. Mas sempre exige aquele presencial. Então, às vezes você tem que ir no loco, num bairro, para sentir qual é o problema. Apesar das dificuldades com máscara, sem aglomeração, às vezes você tem que fazer reunião com a comunidade local para entender qual é o problema que eles estão vivendo, porque independente da crise da pandemia, a cidade é dinâmica e os problemas continuam acontecendo. E a população precisa da atenção da prefeitura, né, para os serviços públicos. Então a gente tem procurado se ajustar. Obviamente as redes, internet, celular, essa coisa tem sido um contato principal, mas isso não elimina a necessidade também do contato pessoal e de você ir fazer reunião ou ir no loco, conhecer melhor a realidade daquela comunidade que às vezes demanda alguma ação, seja na área de manutenção, de limpeza, de saúde, né, de educação. E é dinâmico, você muda um pouco a forma, mas você tem que manter esse contato diário com a população. A Câmara, por enquanto, não pode receber a população, mas suas redes sociais, seu WhatsApp, celular, enfim, está tudo disponível, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Claro, é só colocar lá Luiz Rossini ou apenas Rossini, né, você vai identificar lá os contatos que a gente pode fazer. E eu posso dizer o seguinte, as pessoas acham, viu? Porque o nosso gabinete diariamente recebe contatos aí de cidadãos, né? Muitos que a gente já conhece, tem alguma relação, outros que são novos, a gente está sempre aumentando. Mas isso é uma demonstração de que a cidade é dinâmica, ela está crescendo. Eu acho que Campinas tem até uma estrutura de equipamentos públicos muito robusta, né, que consegue atender a maioria das necessidades da população, mas a população aumenta, os problemas aumentam, as demandas também, né? E a gente, na medida do possível, tem procurado ajudar essa população. Lembrando que o vereador não é o vereador que executa, né? A responsabilidade, muitas vezes, da solução do problema não cabe à Câmara. Nós somos intermediários, representantes, entendendo o problema, conhecendo a demanda, a gente vai estudar quais os mecanismos legais que a gente tem como vereador para buscar a solução. E a maior parte da solução está
no Poder Executivo, né? E a gente procura intermediar e tentar priorizar a resposta da Prefeitura para essas necessidades que a população traz até os nossos gabinetes. Luiz Rossini, para a gente encerrar o Em Pauta, o tempo passa muito rápido, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está te assistindo nesse momento. Como que está a vida do parlamentar, como que a população pode contar com o senhor, uma mensagem. Eu acho que nesse momento, mais uma vez, apelar para todo mundo, cuidar da sua saúde, né? Manter aí os procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias, lavar as mãos, usar álcool em gel, máscara quando sair de casa, evitar aglomeração, né? Esse contato pessoal, né? Porque a nossa saúde talvez seja o nosso maior patrimônio. Então, primeiro, zele por ele. Os outros problemas, a gente, na medida do possível, tenta solucionar. E eu quero dizer que eu continuo à disposição, né, da população, né, que precisar de alguma forma da nossa orientação, apoio, né, para buscar a solução para aqueles problemas que são mais prioritários, né. Como representante da população, o vereador precisa que a população traga até nós assim as suas reivindicações, como é que pensa, o que está interpretando, qual o sentimento dessas questões. Inclusive no enfrentamento da pandemia, a gente recebe muitas ideias e sugestões, desde alterar critérios de vacinação, né? E aí mais uma coisa, na hora que chegar a tua vez, vacine-se, né? Hoje a vacina é a única medida eficaz para a gente enfrentar aí esse problema sério aí do coronavírus. Vereador, obrigada por aceitar o nosso convite, por bater esse papo aqui com a gente. Eu é que agradeço, foi muito gostoso, passa rápido, Passa falo rápido. muito, né? Mas é sempre bom prestar contas do nosso trabalho. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho, e você de casa pode também acompanhar tudinho pela TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. TV Câmara Campinas está no Facebook e também está no YouTube. A gente espera a sua companhia sempre. E a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!